Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou atender a pedidos dos inscritos aqui do canal, em especial do Roberley Anjos, entre muitas outras pessoas, que me pediu para falar um pouco a respeito de como a gente dimensiona matriz e pinos para os cabeçotes de extrusão dos processos de extrusão sopro. Então, se você quer conhecer tudo a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar algumas dicas muito interessantes. Antes de entrar nesse conteúdo, recado muito rápido, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem muitos links para você aumentar o seu conhecimento, para você poder baixar o meu e-book, para você poder adquirir os meus cursos online, para você poder fazer parte do canal do Telegram, onde eu compartilho insights diários e curtos mais rápidos sobre a indústria do plástico. E também agora para você ficar atento à nova modalidade aqui do canal, onde você pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Tem um link aqui na descrição também e basta clicar no botão Seja Membro para você conhecer o programa e entender todos os benefícios de fazer parte desse novo círculo profissional de expansão do conhecimento. Então clica no botão Seja Membro aqui embaixo e faça parte desse novo círculo profissional. Legal? Vamos entrar então no nosso tema. Já está aí na tela para você a apresentação que você vai poder baixar também. Tem um link aqui na descrição para baixar esse PDF. A gente vai falar um pouco a respeito da determinação dos diâmetros de matriz e pino para cabeçotes de extrusão no processo de extrusão sopro, né? Então aqui eu tenho uma imagem dos componentes internos de um cabeçote de extrusão, né, para a fabricação dos parisons, né, a mangueira que a gente faz para a fabricação dos frascos e garrafas pelo processo de extrusão sopro, né. Depois, num outro vídeo, a gente vai discutir um pouco mais a respeito desses componentes internos do cabeçote, mas hoje a ideia é a gente definir qual que é, então, o diâmetro adequado para a matriz e para o pino do processo de extrusão sopro. Então, para a gente poder entender direitinho como eu chegar nesse dimensionamento, é importante a gente fazer primeiro uma revisão do processo. Tem aqui a imagem de uma máquina extrusora, né? Então a máquina extrusora está aqui em cima, né? No processo de extrusão sopro, normalmente a máquina ela fica elevada. Esse aqui é o cabeçote, essa peça em rosa aqui é o cabeçote, que é aquela imagem que a gente viu no começo do vídeo. E como você percebe aqui, a gente faz a extrusão de uma mangueira aqui no processo de extrusão sopro chamado de parison. Tá? Essa mangueira, então, vai ser comprimida, vai ser fechada por um molde que tem o formato negativo do produto. O processo de sopro ele visa a fabricação de peças ocas, peças como frascos, peças como garrafas, que então possuem um volume interno para condicionamento de um líquido, de um fluido, enfim, são normalmente embalagens, tá? Então, o que vai acontecer é que esse molde com o formato negativo dessa peça vai se fechar sobre esse parison e depois que ele se fecha, esse parison vai ser cortado aqui em cima, logo depois do cabeçote, e um pino de sopro vai descer, vai se conectar nesse parison, nesse molde, vai soprar ar dentro dessa mangueira, que agora está enclausurada dentro do molde. Ela vai se inflar tomando a geometria do molde. Então a gente vai ter então uma peça conformada, uma peça oca, como uma garrafa, um garrafão, uma bombona, enfim, com a geometria do produto oco que a gente deseja moldar. Tá certo? Então o processo é basicamente esse. E a dúvida que surge é então, em função do produto que eu projetei, qual que tem que ser o diâmetro da matriz e do pino daquele cabeçote de extrusão para que o meu produto seja estável, tenha uma boa distribuição de espessuras de parede, não tenha nenhum problema na hora do sopro de estabilidade, do parison se romper, ou de ficar com paredes muito espessas, ou com paredes muito finas. Enfim, como é que a gente faz esse tipo de dimensionamento no processo de sopro? Vamos lá, vamos dar sequência então. Primeiro, antes da gente também entrar no dimensionamento, agora que a gente revisou o processo, é importante passar alguns conceitos para você. O primeiro conceito que eu quero passar, os dois primeiros conceitos, são os conceitos de inchamento do parison
a partir do momento que ele sai aqui do cabeçote, ocorre um fenômeno chamado de inchamento, e um outro que é o conceito de taxa de sopro, que é muito importante para o dimensionamento também. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses conceitos. Primeiro, o conceito do inchamento. Eu tenho aqui esquematicamente o cabeçote, representado da máquina, aqui bem esquematicamente, e você nota que o Parison aqui em amarelo, né, o material saindo desse cabeçote, ele tem um aumento do seu diâmetro. Se eu pegar o diâmetro aqui logo na saída, esse diâmetro é basicamente igual ao diâmetro da matriz, o externo, e o interno é igual ao diâmetro do pino, mas você nota que tem um aumento no diâmetro e normalmente ocorre um aumento na espessura também. Então o Parison ele tem uma tendência de abrir e de inchar a espessura. Tá? Esse é o efeito do inchamento que a gente fala. E eu não vou entrar em detalhes do porquê isso acontece nesse vídeo, depois eu posso gravar um outro vídeo falando do porquê ocorre esse inchamento, mas basicamente é um relaxamento de estresse das moléculas do material que estão comprimidas aqui dentro do cabeçote, e a partir do momento que elas saem do cabeçote, elas relaxam e o material tende a inchar. Esse inchamento ele é função de alguns fatores. Primeiro, ele é uma função da abertura da matriz. Então, o mesmo material, uma mesma condição de temperatura e tal, ele pode ter inchamentos diferentes à medida que a gente comprime mais ou menos esse material. Então, o quanto de inchamento ele vai apresentar é uma função dessa abertura da matriz. É uma função também do tipo de material. Materiais diferentes possuem taxas de inchamento diferentes. Tá? E o mesmo material, se você muda a temperatura, por consequência você muda a viscosidade do material, muda a forma como ele absorve essas compressões moleculares, você muda também a taxa de inchamento desse material. Uma outra coisa que influencia a taxa de inchamento do material é a velocidade de extrusão. Quanto mais rápido você extruda o material, mais você comprime o material dentro do cabeçote, e, portanto, você muda a taxa de inchamento desse material. Normalmente, quanto mais compressão você tem, mais expansão o material vai apresentar. E, finalmente, a geometria interna do cabeçote. A gente viu naquela primeira imagem dessa apresentação toda uma série de componentes internos do cabeçote que formam um caminho de fluxo do material lá dentro. E essa geometria interna ela também proporciona uma maior ou menor compressão do material e influencia também a taxa de inchamento. E por que a taxa de inchamento é importante? Porque é importante entender a taxa de inchamento. Porque ela vai acontecer, de novo, alguns materiais vão ter mais, outros materiais vão ter menos inchamento, mas dependendo do inchamento que você tem, você vai ter um diâmetro final de Parison. E esse diâmetro final do Parison é o que interessa para a gente no dimensionamento que a gente vai fazer. Certo? Então, é importante você ter em mente que, independente da matriz, do diâmetro da matriz e do pino que você utilize, o importante é o diâmetro final do Parison após o inchamento. Tá? E você vai, então, lá no final, quando a gente determinar os diâmetros, você vai ver que é importante levar em conta quanto que o seu material incha para você poder determinar isso com precisão. Tá? Depois, um outro conceito muito importante, então, é a taxa de sopro. A gente vai ter, depois que o Parison foi extrudado do cabeçote, ele vai ter o diâmetro do Parison, né, que vai ser definido aí por esses parâmetros que a gente acabou de comentar. E a gente vai ter um produto final que vai ser soprado a partir desse Parison. A relação entre o maior diâmetro da peça soprada, do frasco, da garrafa, e o diâmetro do Parison é exatamente a taxa de sopro. Então, se o diâmetro da nossa peça, né, dessa peça, esse diâmetro aqui, for, por exemplo, 3 vezes maior do que o diâmetro do Parison, a gente fala que a gente tem uma taxa de sopro de 3:1. O Parison vai se expandir 3 vezes o seu diâmetro. Isso tem uma consequência que vai ser o afinamento desse Parison, a diminuição da espessura, normalmente de forma linear. Então, se o diâmetro do Parison aumenta 3 vezes para formar a peça final, a gente vai ter uma diminuição aproximadamente aí de 3 vezes na espessura do Parison também. Então, o que acontece é que a espessura do meu Parison vai ser diminuída em 3 vezes, a espessura da minha peça vai ser 3 vezes menor do que a espessura do Parison. Tá? Então, é outro parâmetro que a gente leva em conta para determinar a distribuição de espessuras na peça soprada
também, ok? Então, esses são dois conceitos muito importantes que a gente vai ver lá na frente na hora de determinar o diâmetro definitivo do nosso conjunto matriz e pino. Um outro conceito interessante que é importante contar para você é o tipo de matriz, os tipos de cabeçotes disponíveis para o processo de sopro. Então, basicamente, nós temos dois tipos, que são os tipos convergente e o tipo divergente, como você pode ver aqui. O tipo convergente, como você pode ver, o canal de fluxo do material aqui fora, ele tem um ângulo que aponta para dentro, então ele é convergente, por isso que a gente chama ele de convergente, né? E você vê aqui que o material, a partir do momento que ele sai pela abertura da matriz, então ele tem um inchamento aqui, tá? E aqui a gente já tem o Pareson, mas esse tipo de cabeçote é o chamado convergente. E existe o tipo divergente também, que tem uma geometria interna um pouco diferente, e o material ele tem um ângulo então para fora, que a gente chama de divergente. Quando você usa um, quando você usa outro? Bom, normalmente isso depende do tipo de máquina que você vai utilizar. A máquina de sopro ela tem, principalmente as máquinas mais modernas, mais complexas, elas têm o controle do Pareson, que a gente vai ter um outro vídeo falando também, que é o que controla a distribuição de espessuras ao longo da peça. E esse controle ele é feito manipulando a altura do torpedo em relação à matriz. Então o torpedo ele sobe e desce para aumentar ou diminuir a abertura da matriz. Né? E numa matriz convergente, o controle é diferente de uma matriz divergente. Então para você aumentar a espessura, a abertura da matriz numa matriz convergente, normalmente você faz uma movimentação do torpedo para cima, do pino para cima. E numa matriz do tipo divergente, você faz a movimentação para baixo. Então, normalmente depende do tipo de máquina que você está utilizando. Algumas máquinas até têm a opção de você indicar que tipo de matriz você está usando, para que ela possa fazer o controle da forma certa. Esse é o primeiro motivo. Normalmente, também o que define o tipo, se é uma matriz convergente ou divergente, é o tipo de produto que você está utilizando. Então, produtos de pequenos diâmetros, até mais ou menos aí 100 milímetros, 120 milímetros, é comum você ter uma matriz convergente. A partir daí, é mais comum que você tenha matrizes divergentes. Peças de diâmetro maior são mais comuns que você tenha uma matriz divergente, porque ela ajuda a formar Paresons de diâmetro maior. Tá? Alguns materiais aceitam melhor matrizes convergentes do que matrizes divergentes. Normalmente, materiais que têm uma taxa de inchamento maior, eles aceitam melhor matrizes divergentes do que matrizes convergentes. Outros materiais com taxas de inchamento menor, o ideal é que você sempre trabalhe com uma matriz convergente. Tá? Mas, de qualquer forma, existem esses dois tipos e é importante você saber com qual que você está trabalhando, porque os cálculos de inchamento e os cálculos de razão de sopro são diferentes para cada um desses tipos de matriz. Então, estão indicados aqui para que você possa entender qual que é a forma de calcular. E esse é o único cálculo que você vai fazer para determinar os diâmetros de pino e matriz. Porque a gente vai olhar agora a determinação final do diâmetro. E eu sempre digo que determinar o diâmetro de uma matriz para extrusão, sopro, ela é muito mais uma arte do que uma ciência exata. Normalmente, a gente faz um cálculo prévio, como a gente viu aqui, para entender qual vai ser o diâmetro final do meu Pareson, né, que é o que vai mandar na determinação do diâmetro. Mas é sempre bom você ter um jogo de matriz e pino ligeiramente maior e um jogo de matriz e pino ligeiramente menor, com as suas diferentes combinações, para que você possa fazer o ajuste fino na hora que o processo estiver rodando definitivamente, porque tem muitas variáveis do processo que influenciam a performance do produto soprado e que podem mudar a performance e a estabilidade do processo, e muitas vezes um pequeno ajuste no diâmetro da matriz e pino pode ser suficiente para corrigir esses problemas. Mas vamos lá. Como é que a gente define então? Independente se é uma matriz convergente ou divergente, eu pus uma convergente aqui só para a gente poder ter algo com o que conversar em cima, né? Primeiro a gente determina o diâmetro da matriz. Como é que eu vou determinar o diâmetro da matriz que eu vou utilizar no meu processo?
Uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é o diâmetro do gargalo do frasco que eu vou soprar. Normalmente, o gargalo ele é formado por esmagamento. A hora que o pino de sopro encaixa no produto, ele vai moldar por compressão a rosca e o diâmetro ali contra o molde por compressão. Tá? Então, o Parizon ele normalmente tem que encaixar muito bem ali no gargalo do frasco que você está soprando. Então, depois que a gente entender qual vai ser o inchamento do meu material, qual vai ser o diâmetro final do meu Parizon, eu consigo estabelecer o diâmetro da matriz. Eu tenho que estabelecer um diâmetro de matriz que, levado em conta o inchamento do material, o inchamento da espessura e todos os parâmetros de controle, o diâmetro final do meu Parizon, em função da matriz que eu escolher, tem que encaixar de forma mais perfeita possível no gargalo da minha peça soprada. Nem sempre é assim, mas muitas vezes é isso que a gente quer, para que a gente não tenha uma rebarba muito grande na região do gargalo, de forma que a rosca fique prejudicada, a vedação fique prejudicada. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Muitas vezes você vai levar em conta também a taxa de sopro máxima. Né? Os materiais, eles têm, os diferentes materiais usados no processo de sopro, têm taxas de sopro máxima que eles podem admitir. Então, por exemplo, polietilenos são muito comuns ter taxa de sopros de 3 até 5. Normalmente a gente limita essa taxa de sopro a 3, mais ou menos, com polietileno. A gente não costuma trabalhar no limite superior, mas é possível se trabalhar. Então você pode ter um Parizon que é 5 vezes menor em diâmetro do que o produto final, ou uma espessura que vai diminuir 5 vezes. O material tem capacidade de absorver esse nível de estiramento sem se romper, sem ter nenhum tipo de instabilidade. Tá? Mas você tem que levar em conta esse tipo de informação. Outros materiais, por exemplo, policarbonato, tem uma taxa de sopro muito menor. Normalmente o Parizon ele tem quase o mesmo diâmetro do produto final, porque já é um material que não tem uma capacidade de estiramento tão grande. Então você tem que limitar também o diâmetro do seu Parizon em função da taxa máxima de sopro que o material pode absorver. Tá? E, obviamente, a gente falou que você tem que levar em conta o inchamento do material. Né? O que conta é o diâmetro final do Parizon. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular para aquele jogo de matriz que você está usando, para o material que você está usando, para as condições de processo que você está usando, qual que vai ser o inchamento do material com aquela fórmula que a gente mostrou anteriormente, que está aqui, inclusive. Né? Qual vai ser o diâmetro final do seu Parizon? Qual que é o diâmetro final do seu produto? Esse diâmetro de Parizon atende o diâmetro do gargalo, se você tiver essa limitação? Se você não tem essa limitação, atende a taxa máxima de sopro do material? Se atende, beleza, você está com uma matriz que é potencialmente bastante adequada para o seu processo. Se não atender, você tem que fazer os ajustes necessários. Diminuir o diâmetro da matriz para adequar o diâmetro do gargalo ou aumentar o diâmetro da matriz para manter o material dentro de uma taxa de sopro máxima adequada. E o pino, como é que você determina o diâmetro do pino de sopro? O primeiro parâmetro que é muito importante é a espessura da parede, porque o diâmetro do pino vai determinar a abertura da matriz e que vai determinar, por sua vez, a espessura final da peça, também em função do inchamento. A espessura ela tem um inchamento, como a gente falou, então você vai ter que calcular. Com esse jogo, matriz e pino, qual vai ser a espessura final do meu Parizon? Né? A espessura final do meu Parizon é X. E qual vai ser a razão de sopro desse material, a taxa de sopro desse produto. Né? Com a taxa de sopro você vai calcular então qual que vai ser a espessura final do seu produto. E se isso estiver dentro dos parâmetros especificados para esse produto que você vai utilizar, para o material que você está utilizando, a gente está com um pino adequado. Se a espessura estiver muito pequena, você pode diminuir o diâmetro do pino. Se a espessura estiver muito grande, você pode aumentar o diâmetro do pino para ajustar a abertura da matriz, obviamente sempre podendo brincar também com um controlador de espessuras, a gente vai falar num vídeo futuro sobre esse controlador, mas você tem já um parâmetro, né? Matriz e pino, a combinação matriz e pino, ela é o primordial, ela é o primeiro ponto que você controla a espessura da peça. O controlador ele vai até um determinado ponto, então se você tiver um jogo de matriz e pino que tem um balanço de diâmetro final e espessura final muito desbalanceado,
o controlador ele não vai conseguir compensar todas essas diferenças. Então, partindo desse princípio, o controle depois, por parte da máquina, ele fica muito mais estável, muito mais fácil de ser realizado. Certo? Então, você leva em conta todos esses parâmetros para determinar o diâmetro da matriz e o diâmetro do pino. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me deixa um comentário aqui no canal, me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, manda um e-mail, deixa um comentário aqui no canal, nas redes sociais, o grupo de WhatsApp, os grupos de Telegram, o Facebook, Instagram. Fique à vontade para me contar como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que você tem interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível que possa se interessar por esse tema. Profissionais da indústria de moldagem, profissionais da indústria de matéria-prima, profissionais de projetos, profissionais da academia, professores, pesquisadores, alunos que possam se interessar pelo assunto de polímeros. Divulga nas suas redes sociais, nos seus canais de WhatsApp, nos seus grupos de discussão técnica para que a gente possa atingir a maior quantidade possível de pessoas. Lembra de conhecer o programa de membros do canal, clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão Seja Membro que está aqui embaixo da janelinha e aproveita todos os benefícios que esse programa pode te oferecer. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.